Relatos de assombração. As coisas que eu ouvi na floresta. Só para começar, essa história aconteceu há 1 ou 2 anos. Então os detalhes podem não estar 100% corretos. Ela é dividida em 3 partes, que acontecerão ao longo de vários meses. Então se preparem, porque é longa. Logo depois das férias, eu e meus amigos estávamos saindo praticamente todos os dias. A gente tinha acabado de sair do ensino fundamental e adorávamos explorar o bairro. Eu tinha 2 amigos principais, Kaylee e Chad, nomes falsos. Eu e o Chad morávamos no mesmo bairro, e o Kaylee morava alguns minutos acima da rua, em outro condomínio. Tínhamos 2 áreas de mata que a gente gostava de explorar, uma perto da minha casa e a outra perto da casa do nosso amigo Nico, que a gente chamava de Floresta do Nico. A gente sempre teve um certo medo desses lugares, não só pela vibe estranha, mas também porque era meio conhecido que as pessoas usavam aquelas áreas. Gente estranha, moradores de rua, coisas assim. Mesmo assim, como bons adolescentes, a gente era praticamente viciado nesse tipo de risco. A primeira história é provavelmente a mais assustadora, pelo menos considerando o quão imaturo eu era na época. Eu e o Kylie decidimos explorar a mata perto da minha casa. O Chad não podia ir naquele dia. Essa mata era basicamente uma estrada de cascalho que ligava meu condomínio a uma rua próxima, com árvores dos 2 lados. Lá dentro tinha 2 pontos de interesse: a Toca Crack, que era um buraco com estrada estreita, e a casa AMP, uma barraca em uma área mais aberta. Sempre que a gente voltava desses lugares, as coisas estavam mexidas. Era óbvio que alguém frequentemente frequentava aquilo. Nesse dia, estávamos chegando perto da toca do crack. Quando que ele puxou minha camisa, eu virei. Ele fez um gesto claro: sai daqui agora. Sem nem pensar, eu corri com ele para fora da mata. Quando paramos, eu perguntei o que foi aquilo. Achei que era zoeira, mas ele me olhou sério, o que era raro, e disse que tinha visto uma figura nas árvores me observando. Eu perguntei se era uma pessoa. Ele respondeu: tomara que sim. Aquilo me arrepiou. Mesmo assim, a gente decidiu investigar pela lateral da mata, pela rua. Enquanto andávamos, comecei a sentir frio, um frio absurdo. Olhei no celular, 26 graus. Perguntei pro Kaylee. Ele também estava congelando. A sensação era de estar sendo observado o tempo todo, até que vimos alguém. Eu, na época, ainda não sabia que precisava de óculos, então só via uma forma borrada, mas o que ele descreveu: um tipo de capa de chuva laranja escura, corpo todo preto, sem rosto visível. E então, aquela coisa começou a andar em nossa direção. Sem pensar, eu corri pro meio da rua, quase fui atropelado, e que ele veio atrás. Quando atravessamos, vimos a figura já perto da borda da outra mata. Então eu vi uma mancha branca. O que ele entrou em pânico e saiu correndo por 3 quarteirões. Depois ele me contou: aquela mancha branca parecia ter saltado na cara. A gente ficou mais de 1 mês sem entrar naquela mata. Meses depois, já com mais gente, decidimos voltar. Era noite. Só tínhamos as lanternas dos celulares. Quando chegamos perto da estrada de cascalho, vimos alguém parado no final dela. A luz de um poste iluminava parcialmente a figura. Era alta demais. Algo entre 2,30 e 2,40 metros. Os braços estavam levemente afastados do corpo, rígidos. Achamos que era alguém estranho, talvez alguém drogado. Eu gritei: ei, precisa de ajuda? Sem respostas. Então aquilo começou a acenar.
Mas não era uma cena normal, era como se alguém estivesse tentando lembrar como se a cena. O braço subia e descia, sem dobrar o cotovelo. E então ouvimos uma voz. Socorro. Parecia feminina, talvez jovem, mas tinha algo errado. Não havia desespero, não havia emoção. Era vazio. E tinha outra coisa. Uma coisa daquele tamanho não deveria ter aquela voz. A gente correu na hora. Voltamos com mais gente. E não tinha absolutamente ninguém lá. Agora entra a floresta do Nico. Essa era a pior. Mesmo de dia, dava medo. Naquela noite, estávamos eu, Kylie e Nico. Totalmente escuro. Entramos na parte mais densa e começamos a ouvir coisas se movendo ao redor. Galhos quebrando, passos. Quando chegamos numa trilha mais aberta, tudo ficou silencioso. Silêncio total. E veio aquela sensação. Pavor. Mesmo assim, chegamos até uma área aberta, perto de um campo. Lá, nós sentimos um pouco mais seguro. Mas tivemos que voltar. No caminho de volta, ouvimos um barulho absurdo. Não era um galho quebrado. Era como se a madeira sendo destruída com força bruta. A gente se posicionou costas com costas. Foi aí que eu vi algo alto demais para ser humano. Branco, mas não branco de pele. Branco como tinta. Estava saindo da vegetação. No segundo que eu olhei, ele recuou. Quando ele perguntou se vimos algo, eu menti. Disse que não. Não queria que eles entrassem em pânico. E também não queria que aquilo soubesse que foi visto. Continuamos andando. Mas então começamos a ouvir passos extras. Quando parávamos, às vezes ele continuava por um segundo. Aquilo foi o suficiente. A gente correu. Corremos até sair da mata. Passamos por um campo de milho. Quando finalmente paramos, comparamos as histórias. E foi aí que piorou. O Nico disse que também viu a coisa branca. Mas mais que isso, ele disse que alguém estava correndo atrás dele. Só que isso era impossível, porque aquele já estava muito à frente e o Nico era mais rápido que ele. Mesmo assim, ele ouviu passos atrás dele. As duas matas ficaram a poucos quarteirões uma da outra, mas o mais estranho é, as coisas que vimos não pareciam ser a mesma coisa, e até hoje eu não faço ideia do que eram. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessa história ficou com você. Talvez tenha sido os passos no telhado, ou a sensação de não estar sozinho dentro da própria casa. A verdade é que existem relatos que não têm explicação, e talvez nunca terão. Agora me diz uma coisa, você já viveu algo assim? Alguma experiência estranha, um barulho no meio da noite, ou aquela sensação de que tinha alguém te observando? Se sim, eu quero saber. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o e-mail do canal. Se você tiver um relato, não importa se foi leve ou algo que te marcou profundamente, pode me enviar. Seu relato pode aparecer no próximo vídeo. E quem sabe, a sua história seja a próxima a tirar o sono de alguém. Agora, se você curte esse tipo de conteúdo, relatos reais, histórias perturbadoras e coisas que a gente não consegue explicar, se inscreva no canal, porque aqui a gente posta esse tipo de história com frequência. E não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito o canal a crescer e faz com que mais pessoas encontrem esses relatos. Mas só faz isso se você realmente quiser continuar vendo esse tipo de coisa, porque depois que você começa, é difícil parar. Nos vemos no próximo relato, e até lá, cuidado com o que pode estar te observando no escuro.